Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vocês estão me escutando? Puderem sinalizar aqui pelo chat. Bom dia, Emerson. Agora eu consigo ver o Emerson aqui. Desde já fica o convite, né, para quem puder participar aí com as câmeras também, aqui no nosso aulão. Bom, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto 60 Minutos com Verisa. Para quem está chegando agora, participando pela primeira vez aqui do nosso aulão, eu sou a Bárbara, e é uma honra, né, receber vocês aqui nesse encontro, e mais esse encontro do Instituto Verisa, e falar um pouquinho até porque nós decidimos, né, realizar esses encontros gratuitos ao longo de 2026. O Instituto Verisa, ele acredita, né, que a ponta, ela não pode esperar, né? O conhecimento estratégico precisa circular em tempo real para que vocês, gestores e técnicos, tenham segurança em cada decisão tomada no território. Este é o nosso compromisso. São pílulas, né? Os encontros, eles são pílulas de alta densidade técnica para fortalecer quem faz a política pública acontecer. Estou vendo a Lucinéia, seja bem-vinda, Lucinéia, ao nosso aulão. Então, hoje é mais um dia especial aqui para o nosso Instituto. O Instituto Verisa, ele nasceu e cresceu com os pés fincados na assistência social, mas o nosso encontro, né, e compromisso com a gestão pública é grande, né, e a gente vai escutando aí os pedidos para expansão em outras áreas. Então, em 2026, o Instituto Verisa expande oficialmente seu leque de capacitações para a pasta da saúde. Entendemos que a gestão municipal é integrada e que os desafios do Fundo de Saúde e das emendas impositivas exigem o mesmo rigor técnico que sempre entregamos. Por isso, estamos iniciando este ciclo de diálogos voltados especificamente para a saúde pública. Então, hoje a gente vai desmistificar o funcionamento do Fundo Municipal de Saúde e a aplicação das emendas. E sabemos, né, aí que lidar com o orçamento da saúde é lidar com vidas, mas também com fiscalizações rigorosas. Queremos que vocês saiam daqui hoje com mais segurança para gerir esses recursos. E para conduzir essa conversa hoje, convidamos o nosso parceiro aí de longa data, né, do Instituto Verisa, professor Emerson Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Emerson. Não vou fazer uma apresentação formal aqui, acredito que na medida que o Emerson for falando, ele também vai apresentando aí a sua trajetória. Emerson, seja bem-vindo. Já vou passar para você. Vamos iniciar aqui nossa exposição. Qualquer coisa eu estou por aqui, é só me acionar, tá bom? E eu vou aceitando o pessoal aqui na medida que eles forem solicitando para entrar. Um ótimo encontro. Bom dia, Bárbara, obrigado. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindas a esse aulão, né, sobre a gestão do fundo. Vamos tentar falar um pouquinho do fundo em 1 hora, né? É muito assunto, mas vamos tentar falar o fundamental do fundo, da gestão do fundo, e também responder algumas perguntas que foram encaminhadas previamente, né? É importante esse aulão, né, que é uma introdução à gestão do fundo, né, tirar algumas dúvidas, enfim. A gente que oferece esse curso de capacitação ali pelo Instituto, mas a gente faz esses aulões também que são interessantes para, como a Bárbara falou, são pequenas pílulas, né, de conhecimento relacionado à gestão do fundo e de outros fundos, né, que a gente atua também em conselhos e tudo mais, de uma gama de cursos que o Instituto oferece, né. Então, vou falar rapidamente sobre mim, né, só para quem não me conhece, acredito que todos aqui ainda não tive a oportunidade de ter um curso, né, com vocês, enfim. Meu nome é Emerson Gonçalves, né, sou servidor público municipal também, há mais de 27 anos. Minha graduação é em ciência política e também em sociologia.
tem vários cursos de pós-graduação, né, voltados para a administração pública, para a gestão pública, e um deles é gestão em saúde pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? Eu tive a possibilidade de ter essa experiência de fazer um curso na área da saúde numa universidade prestigiada como a USP, né? Enfim, tem 3 livros publicados, né? 2 deles sobre a saúde, sobre a gestão da saúde, e um outro sobre o Conselho Tutelar, o ECA, e o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. São 3 livros que eu publiquei, um recentemente, agora em 2025, né? Final de 2025. Os outros 2 são o Estado e o Princípio Constitucional do Direito à Saúde e o Princípio da Eficiência na Gestão da Saúde. São 2 cursos, são 2 livros que eu publiquei, baseado na minha experiência no Sistema Único de Saúde, né, onde eu atuei por mais de 18 anos. Hoje estou fora da área da saúde, mas indiretamente ainda convivo com temas da saúde na minha nova função, enfim. Então, eu vou procurar trazer a parte teórica e prática da minha vivência no Sistema Único de Saúde, né? Então, espero que eu consiga tirar algumas dúvidas de vocês, enfim, que a gente possa passar essa 1 hora ali com bastante informação e conhecimento sobre esse importante fundo especial, que é o Fundo Municipal de Saúde, né, onde se canaliza muito recurso da área da saúde, né, todos os recursos da área da saúde, onde se planeja políticas públicas baseado nesses recursos, né. Então, eu vou falar um pouquinho do fundo, depois eu vou falar um pouquinho das emendas impositivas municipais, que são recursos que acabam sendo direcionados ao Fundo Municipal de Saúde, né. Hoje, vários municípios já estão atuando com as emendas impositivas municipais, a exemplo das emendas estaduais e federais, né, que o fundo também recebe. Então, vários municípios regulamentaram essa questão das emendas impositivas. E é interessante a gente falar sobre isso também, porque é algo novo para alguns municípios, né, que estão começando a implementar ou vão implementar essas emendas impositivas. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Qualquer coisa sinalizem, tá? Ó, aqui para mim tá ok. Se o pessoal puder sinalizar, Okay. Um joinha aqui na tela, um ok no chat, né? Pessoal, então, assim, como é um aulão, então o objetivo é esclarecer algumas dúvidas, né, de vocês, enfim. Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. Depois eu vou pegar aquela lista que a Bárbara mandou ali sobre algumas dúvidas de vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão ali, tem a opçãozinha ali aqui no aplicativo, no chat, né? A Bárbara até sinalizou ali, ou falar no chat aqui, né? Ou se quiser falar aqui na câmera, até prefiro, né? Quem quiser é melhor, que aí a gente tem um contato, a gente visualiza a pessoa, enfim, acaba nos conhecendo também, tá? Então vamos falar um pouquinho do fundo, né? O Fundo Municipal de Saúde, né? Um dos mais importantes fundos especiais nos municípios, né? Esse fundo de natureza especial canaliza todos os recursos da saúde, né? Não há possibilidade de ter recursos da saúde fora do orçamento do fundo, né? O Fundo Municipal de Saúde ele faz parte do orçamento geral do município e canaliza todos os recursos, tanto recursos federais, estaduais e municipais, né? Eles vão tudo dentro do orçamento do fundo. Por isso que é importante o planejamento desse fundo, né? E esse fundo ele é constituído, né, de 2 blocos importantes, que antes, pela portaria 204, lá de 2007, tinham vários blocos, né, que eram contas que a gente falava, caixinhas separadas, né. Não que elas deixaram de existir agora, mas ela mudou a forma do repasse, né. O Ministério otimizou isso, né, em 2017. Então, essa portaria 204, lá de 2007, então ela tinha várias caixinhas da epidemiologia, da sanitária, da assistência farmacêutica, né, gestão em saúde, média e alta complexidade, atenção primária, enfim. E aí, depois, com a mudança, né, foi criado 2 blocos, né, bloco de ações, bloco de financiamento ali, ações e serviços públicos de saúde, e o outro bloco de financiamento, que é
de estruturação, né? São 2 blocos importantes que foi criado, um de ações e serviços públicos de saúde de manutenção, né, dos serviços públicos de saúde, e o outro de estruturação dos serviços públicos de saúde, né? Então tem essa divisão agora, né? E aí o Ministério ele passa baseado nesses blocos, mas não quer dizer que aquelas divisões elas deixaram de existir, né? Aquelas divisões elas acontecem. O recurso vem nesses blocos, o bloco de manutenção dos serviços de saúde, vem nesse bloco. Os recursos para cada área vêm para média e alta complexidade, para assistência farmacêutica, a vigilância saúde, né? Atenção primária, ele vem com um recurso carimbado, né? Só que acaba entrando numa única conta, que é a da manutenção de serviços públicos de saúde, né? E aí, claro que ali o fundo vai monitorar e verificar quais são os recursos de cada área, né? Então, não mudou muito, né? Utilizou ali a questão só dos repasses, né? E de criação de 2 blocos que agregam, né, várias funcionalidades. E o bloco de estruturação também, ele vem com recursos, né, para investimento em serviços de média e alta, estruturação, né, ampliação, construção, enfim. E também ele vem separado, né? Então, é importante no orçamento do fundo constituir baseado na estruturação desses 2 blocos de financiamento, né? Para que o plano de trabalho do orçamento ele converse com os repasses de recursos federais, né? Então, o orçamento pode ser criado lá, bloco de manutenção de ações e serviços públicos de saúde, aí, né, dentro da estrutura do orçamento, e depois definir para onde vai vigilância saúde, assistência farmacêutica, e se dividir em dotações orçamentárias dentro do orçamento. Isso facilita bastante no planejamento e no controle, na transparência dos recursos da saúde, enfim, na própria prestação de contas. Então, esses 2 investimentos, esses 2 blocos de investimentos, né, um para manter o funcionamento e o outro para estruturar os serviços, foi uma grande mudança que nós tivemos no fundo, né? E aí eles vêm para os repasses federais, eles vêm para várias finalidades, né? No teto financeiro da média e alta complexidade, nós temos recursos para centro de especialidades odontológicas, CEL, serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, unidade de pronto atendimento 24 horas, né, que tem repasse do Ministério conforme o credenciamento da UPA, né? Então, UPA Porte 1, UPA Porte 2, UPA Porte 3, o Ministério financia isso, né? Desde que ela seja habilitada no Ministério da Saúde, é possível receber esses recursos no teto da MAC. Inclusive, o município que já tinha a UPA antes dos projetos das UPAs, né? Ele pode buscar a habilitação dessas UPAs no Ministério para receber o custeio, né? É possível. Nós tivemos aqui um exemplo, né? Nós tínhamos uma UPA antes da criação das UPAs no âmbito do Ministério da Saúde, lá no meio né? Lá no ano de 2010, né? 2008, 2007, não? Que começou esses projetos de UPA 24 horas pelo Brasil. Nós tínhamos já uma UPA no município 24 horas, então, e captamos recursos para outra. Uma nós habilitamos ela junto ao Ministério, né, para recebimento de recursos. Na época era R$100 mil de custeio, enfim. E nós tínhamos uma outra UPA que era própria nossa, construída com, né, recursos próprios do município, que existia há muito tempo. A gente adaptou ela conforme a portaria das UPAs, e pediu o custeio, né? E conseguimos essa habilitação junto ao Ministério da Saúde. Então, se vocês têm alguma UPA nesse sentido, também é possível fazer reivindicar junto ao Ministério a possibilidade de receber um custeio. Não é muito, mas ajuda, né? Para pagamento das equipes de pronto atendimento, equipes de plantão, né? Então, que aí entra naquele bloco de manutenção dos serviços públicos de saúde, né? Que é a parte de custeio, né? E aí os recursos do Ministério são divididos, né, como falei, em várias caixas ainda, que recebem recursos do próprio Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, transferência fundo a fundo, do Fundo Estadual, para o Fundo Municipal também, transferência fundo a fundo,
embora os repasses estaduais são no mínimo do mínimo, né? Porque os recursos do fundo se constituem, na sua grande maioria, de recursos federais e municipais. O repasse estadual gira em torno de 1%, no máximo aí 1,5%, talvez, em alguns estados, mas é muito pouco, né? Geralmente fica aí numa proporção aí de 50% federal, 48%, 49% municipal e 1% talvez estadual, enfim, é muito pouco a contribuição do Estado no financiamento das políticas de saúde nos municípios, né? Então, nós temos o Ministério, é importante vocês observarem as portarias ministeriais, né? O Ministério criou várias portarias, portaria 01, a portaria de consolidação 01, 02, 04, 05, 06, que são portarias que tratam dos serviços de saúde, né? Da estruturação, dos repasses, né, dos blocos de financiamento. É importante porque essas portarias elas definem ali critérios de repasses e tudo mais, porque antes o Ministério da Saúde tinha muitas portarias esparsas. Todo dia tinha uma edição de uma portaria e a gente tinha que estar monitorando isso diariamente. Era um problema. Aí o que o Ministério da Saúde fez em 2017? Ele consolidou as portarias por bloco. Atenção primária, atenção, né, média e alta complexidade, tudo ficou agrupado em portarias que facilitou. A parte de financiamento, está tudo numa portaria, né? A portaria 02, se não me engano, de 1997, chamada Portaria de Consolidação. Se vocês buscarem no Google ali, portarias de consolidação do Ministério, vai aparecer as várias portarias. E aí foi importante isso, porque cada portaria nova que o Ministério lança, ele consolida nessa portaria de consolidação. Então, eu não vou consultar portarias esparsas, eu vou direto na portaria de consolidação, que é a atualidade. Eu não uso mais portaria esparsa. A portaria número tal, ela já vai para lá, para consolidação. Então, eu vou usar lá, artigo tal da portaria de consolidação, porque lá na portaria de consolidação vai dizer a origem desse artigo, desse recurso que tiver lá consolidado. A origem na portaria número tal. Então, é importante para quem trabalha no fundo, ou que trabalha indiretamente com os recursos, enfim, ou que recebe recursos do fundo, conhecer um pouco isso, porque lá nessas portarias estão definidas, né, os repasses, enfim, como para assistência farmacêutica, por exemplo, tem uns repasses por habitante, né, definido, isso é importante saber. Temos exemplo, né, de municípios com ideia, por exemplo, na assistência farmacêutica a gente tem várias formas de repasse, para dar um exemplo, né? Por isso que é importante monitorar isso. Municípios com IDH muito baixo, R$ 6,05 por habitante ano de recurso para assistência farmacêutica, né? IDH baixo, R$ 6, médio, R$ 5,95, então varia de um município para outro, né? Dando um exemplo. IDH muito alto, 5,85. Então, os municípios com IDH mais baixo acabam recebendo mais recursos, porque é uma forma de diminuir as desigualdades, né? Então, só dando um exemplo, né? E a participação dos estados e municípios na assistência farmacêutica, por exemplo, é de R$ 2,36, que é a contrapartida, né? Além do recurso federal, tem que colocar recurso estadual e municipal no componente de assistência farmacêutica, dando um exemplo aqui, né? Então, como é importante a gente acompanhar isso, né? Porque podem surgir alterações nesses repasses, né? Eles podem ser alterados, né? Então, é importante, como exemplo, fazer esse tipo de acompanhamento, né? Quem trabalha diretamente no fundo tem que estar acompanhando essas edições de portarias na consolidação delas, porque pode vir um novo repasse, pode vir uma nova alteração de teto da média e alta complexidade do município, um novo repasse, né? Então tem que ter esse controle, esse monitoramento, saber a origem do recurso e como aplicar o recurso. Isso também é um dos problemas que a gente encontra nos fundos. Eu já pude analisar várias contas de fundos no município aqui, enfim, e às vezes a gente encontra alguns problemas que é a aplicação indevida do recurso, o recurso sendo utilizado sem estar previsto no Plano Municipal de Saúde, que é obrigatório estar previsto no Plano Municipal de Saúde, né?
Então, o plano municipal, eu até vi ali questionamentos ali no encaminhamento que a Bárbara fez, sobre essa questão do plano e a ligação, né, com os instrumentos de planejamento do município, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual, enfim, sim, tem que ter essa ligação, porque se não está previsto no plano plurianual, não pode ser executado. Se não está previsto no plano municipal de saúde, não pode ser executado, porque aí não vai poder estar na LDO e na LUA. Então, tudo aquilo que está no plano municipal de saúde, ele tem que ser transportado para o plano plurianual do município, para que ele conste no orçamento. E aí, anualmente, o plano é desmembrado na programação anual de saúde, né, que é a execução de um ano. A programação anual, então, o plano municipal de saúde, ele tem ligação com o PPA, a programação anual de saúde tem ligação com a LDO e com a LUA, porque é de execução de um ano. Então, a gente retira algumas ações do plano municipal de saúde e transforma na programação anual de saúde para a execução do orçamento anual da saúde, né? Então, é identificado muitas vezes ações que não estão previstas no plano. Construção de uma unidade de saúde X, aí o município executa, através do fundo, uma construção, mas não está previsto no plano. Essa despesa ela é indevida, porque ela não teve deliberação no Conselho Municipal de Saúde e não está no plano, né? Então, é importante observar isso. Então, quando vai se fazer o planejamento da saúde, tem que esses instrumentos se conversarem, e isso é um problema. Isso é um problema, tá, gente? Desses instrumentos se conversarem. Então, vocês têm que verificar nos seus municípios como é que está a relação do Plano Municipal de Saúde com a LDO e com a LUA, e com o PPA, né? Então, é algo que precisa ser observado tanto pelos gestores do fundo, como pelo Conselho Municipal de Saúde, que precisa observar isso, porque se aquilo que está previsto no plano não foi incluído no PPA, o município está descumprindo uma deliberação, porque o Plano Municipal de Saúde não é um mero instrumento burocrático, ele foi aprovado, ele é editado por resolução, ele tem um cumprimento, uma obrigação do gestor. Não quero dizer que tem que cumprir tudo que está no plano, o plano é um planejamento, né? Estou projetando lá na frente o que eu quero fazer, né? Mas tem que executar muitas ações que estão previstas ali, até porque muitas são de manutenção dos serviços e tudo mais, não, né, um pouco menos de estruturação, né, que é a parte física de ampliação e construção, tem mais de manutenção dos serviços, enfim. Deixa eu ter uma pergunta aqui, deixa eu ver, já vou responder. O Conselho de Saúde de Porto Alegre não aceitou colocar no plano a construção de um hospital municipal, como faz nesse caso. Tá. Sim, o Conselho tem a autonomia e as prerrogativas legais de analisar o porquê a construção de um hospital municipal no município, né? Caso ali foi Porto Alegre, né? Por quê? Porque se vão ser usados recursos do fundo, e serão usados recursos do fundo, ele parte de deliberação do Conselho Municipal de Saúde. Claro que para o Conselho Municipal de Saúde negar isso no Plano Municipal de Saúde, não incluir, ele tem que fazer as justificativas, não pode ser simplesmente dizer não queremos, né? Tem que ter a fundamentação teórica, né, do porquê, e até legal, do porquê a não construção desse hospital estar prevista no plano, né? Porque não é simplesmente dizer não, como eu falei, né? Então, o que acontece? Quando o gestor vai encaminhar um plano e tem algumas matérias desse tipo, é importante, na apresentação do plano, ele dar uma melhor justificativa sobre isso, né? Ou até mandar documentos complementares sobre isso, né? Por que da construção do hospital? Porque o gestor simplesmente colocar no plano a construção de um hospital municipal e não falar, e não no diagnóstico ali do plano, dizer as razões, também, nós precisamos aumentar o atendimento de média e alta complexidade do município, porque na região não temos hospital, tal, mas não é o caso, por exemplo, de Porto Alegre, né, que é uma capital que tem vários hospitais, né? Então, até porque tem que tomar cuidado com essa questão do hospital municipal, pessoal, porque às vezes isso é um tiro no pé. Por quê? Porque a parte hospitalar,
Pouso Alegre, desculpa, eu achei que era Porto Alegre, desculpa. Pouso Alegre, tá, desculpa. Então, tem que verificar, porque, assim, a parte hospitalar, geralmente ela fica com o Estado, é responsabilidade do Estado, né, a parte hospitalar, né, de atendimento hospitalar. O município não é obrigado a ter o atendimento hospitalar, né, pactuado isso. Ela é uma obrigação estadual, ou até federal, né, muitos hospitais federais, mas ela é majoritariamente federal, a responsabilidade dos hospitais, né. Então, às vezes, para o município não é conveniente ter um hospital municipal porque os custos são gigantes, com pessoal, plantão, insumos, estrutura, manter aquela estrutura em funcionamento. Assim, pessoal, os hospitais municipais que eu conheço, todos eles têm problema de falta, de subfinanciamento, de não ter recursos necessários, de ter pouca estrutura. Então, o conselho tem que analisar isso, porque, por exemplo, aqui, nós já tivemos a ideia aqui de um candidato propor a criação de um hospital municipal, mas para quê? Se nós temos o maior hospital o maior hospital de Santa Catarina na minha cidade, para que um hospital municipal? Um exemplo. Se nós temos o maior hospital de Santa Catarina, está lá em Itajaí. Então, não justifica, porque é melhor e mais eficiente o município canalizar recursos para esse hospital estadual para atender os seus usuários, pactuar isso, né? Dentro da contratualização dos hospitais, né? Que existe a contratualização dos hospitais, enfim. E na contratualização tu define os recursos, os atendimentos, né? Os serviços que serão atendidos pelo hospital. Então, isso tem que tomar cuidado, porque tem que ser muito bem analisado, tem que ter um diagnóstico estratégico disso, por que a criação desse hospital municipal, né? Porque, às vezes, isso tem um fim, às vezes, mais eleitoreiro do que atender realmente às demandas do Sistema Único de Saúde. Se nós temos um hospital, por exemplo, aí no município, que deu o exemplo, né? Que o Conselho não aprovou, se tem um hospital regional que pode atender essa capacidade, se tem a possibilidade, a capacidade instalada de atender os usuários do município, não há necessidade de ter um hospital municipal, né? Em vez de canalizar recursos para esse hospital municipal, canaliza recursos para a atenção primária, que é da prevenção, né? Onde o município tem que ter mais investimentos, é uma responsabilidade do município, né? Então, porque a média e alta complexidade ela é muito cara, tratar a doença é muito caro, então tem que se analisar isso. Mas se o gestor entende que tem que ter um hospital municipal, ele tem que colocar as razões lá na justificativa para convencer o conselho. E o conselho vai estudar isso, por que da necessidade, questionar o gestor. Mas o hospital X não atende essa demanda, por que a necessidade de um hospital municipal? Esses questionamentos tem que fazer. No curso que a gente dá aqui, eu tenho uma parte no curso de conselhos gestores de políticas públicas, eu tenho uma parte ali do módulo que é análise ex ante de políticas públicas, ou seja, antes da política pública ser implementada, é feita uma análise sobre a real necessidade. São várias perguntas que são feitas, vários fundamentos para se chegar à conclusão que é necessário essa política pública ou não é. Né? A gente chama de análise ex ante de políticas públicas, ou seja, antes de acontecer a política pública, ela na fase inicial, né, de estudo. Então, é isso que o Conselho tem que fazer, por exemplo, de analisar isso e fazer o debate. Por que a questão do hospital municipal? O gestor tem que fazer esse convencimento para o Conselho. Por que a instalação do hospital municipal? Porque, como eu falei, ele é um grande investimento e, às vezes, o município não tem possibilidade. O município pode criar um hospital intermunicipal, através de consórcio público, tem essa possibilidade, né, onde tem os rateios o rateio de cada município, a gestão através de uma cooperação intermunicipal, um consórcio, tem N possibilidades. Mas, assim, criar um hospital municipal tem que tomar um cuidado, e o Conselho de Saúde tem que analisar isso e fazer as justificativas ao gestor do porquê da negativa. Porque, assim, aqueles hospitais municipais que eu conheço, todos têm problemas. Como eu falei, um deles é o subfinanciamento. O município não consegue manter esse hospital em pleno funcionamento, com um atendimento eficiente, os recursos repassados, tanto federal como estadual, não são suficientes, e acaba sendo um poço sem fundo. Aí começa a tirar recursos do município
para ir para a área hospitalar e poderiam ser investidos na atenção primária, né? Que é o principal objetivo do município, a atenção primária, né? É a responsabilidade municipal, né? Na prevenção, nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família, na assistência farmacêutica básica, né? Enfim. Então, tem que se tomar cuidado. Conselho de Saúde aqui de Pouso Alegre, né? Colocou, não aceitou a construção do hospital. Se vocês têm os fundamentos aí em Pouso Alegre para isso, importante é isso. Essa discussão tem que acontecer. O conselho não colocou, o gestor não pode fazer, porque não está previsto no plano. Né? Não está previsto no plano municipal de saúde e o gestor não pode executar essa ação de construir um hospital municipal, porque o conselho não aprovou isso no plano municipal de saúde, então não pode ser executado. Se o gestor insistir nisso, o conselho pode fazer uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado, né? O descumprimento do plano, por não ser deliberado no conselho, isso pode acontecer, né? Essa representação. Então, mas o gestor tem que dar boa justificativa, não é simplesmente colocar no plano, né? Porque como é um serviço de uma complexidade maior, tem que ter uma justificativa maior, né? Tem que ter um bom fundamento para convencer os conselheiros que é importante esse hospital municipal. Eu sempre digo para tomar cuidado com essa questão de criar o hospital municipal, né? Porque, como eu falei, às vezes é um tiro no pé. Os gastos são gigantes, é uma complexidade que não cabe ao município, o município assume se quiser, né? A responsabilidade é estadual. E se tem um hospital regional que pactue serviços com o hospital regional, através da contratualização de serviços, né? Que é prevista no Sistema Único de Saúde, contratualizar serviços do setor privado não público, né? Filantrópico, enfim, ou público, e em vez de ter um hospital municipal, porque o mais importante que o Sistema Único de Saúde, uma das coisas que o Sistema Único preconiza, que é uma das bases, é a prevenção, né? A promoção da saúde. Então, os investimentos na atenção primária são importantes, porque eu evito a doença, né? Se eu tenho uma atenção primária funcionando bem, uma estratégia de saúde da família funcionando bem, atendendo bem a população, eu deixo de ter atendimento no pronto-socorro do hospital. Né? O cara quer resolver o problema de uma unha encravada, em vez de ir na unidade base de saúde, ele vai no pronto-socorro, ou numa UPA 24 horas. Está errado. Mas por que ele vai? Porque a atenção primária não atendeu, ou não consegue atender a demanda. Aí ele procura um atendimento que ele quer resolver o seu problema o mais rápido possível. Né? Mas são exemplos simples, por isso que nós temos os protocolos de classificação, azul, vermelho, amarelo, verde, né? Então, que não são atendimentos de UPA, não são atendimentos de pronto-socorro. Eu, quando fui coordenador de auditoria aqui no município, auditoria do SUS, a gente fez levantamentos que a maioria dos atendimentos, não a maioria, mas boa parte dos atendimentos no pronto-socorro do hospital aqui eram casos de unidade básica de saúde, não eram casos de pronto-socorro. Da mesma forma, os atendimentos de unidade de pronto-atendimento, a maioria ali que tinha era a classificação azul. Classificação azul, pelo protocolo, é atendimento de unidade básica de saúde. Não é de UPA 24 horas, que é média complexidade, e não é de hospital porque de alta complexidade, né? Que é um serviço de alta complexidade, enfim, média e alta. Então, isso tudo são recursos do fundo que são canalizados, é um desperdício de recurso, né? Porque nós estamos trabalhando diretamente na doença, então, enfim. Então, é importante, eu sempre defendo os investimentos na atenção primária para evitar a doença, ou seja, para evitar os gastos na média e alta. Que o grande gasto dos municípios, dos fundos, é na média e alta complexidade. Nenhum município gasta pouco com média e alta complexidade. Né? Falando dos municípios que têm um teto de média e alta, né, enfim, que tem serviços de média e alta no seu território, pactuados, gasta-se muito com a média e alta complexidade, mais do que a atenção primária. E deveria ser o inverso, né? Gastar mais com a atenção primária do que com a média e alta complexidade. Mas isso é um problema que a gente não conseguiu resolver no Sistema Único de Saúde ainda. Né? E não se vislumbra isso num futuro próximo, né? De inverter esse gasto, essa pirâmide de gasto, né? A média e alta mais do que a atenção primária. Mas deveria ser o contrário, né? A prevenção, evitar a doença, né? O cara vai ter um problema de pulmão lá na frente, mas se eu tenho uma atenção primária que funcione, que faça a prevenção, que esse cara é um fumante, eu posso evitar o problema de pulmão lá na frente, que vai entrar na área da média e alta complexidade.
Então, lá na atenção primária, no programa de tabagismo e tudo mais, né, que isso funciona e tal. São pequenos exemplos assim. Então, essa questão do hospital municipal tem que tomar muito cuidado. Eu não recomendo, né, o município ter um hospital municipal, se tem a possibilidade de ter uma contratualização com o hospital estadual, hospital filantrópico, enfim, fazer essa contratualização, porque o gasto é gigante e vai canalizar muito recurso do Fundo Municipal de Saúde, tá, gente? Então, o Conselho tem que analisar isso, sim, e debater isso melhor com o gestor, né? Com relação a algumas despesas que o fundo pode fazer, o fundo tem tanta possibilidade, né, de fazer, de usar seus recursos devidamente, conforme a Lei 141/2012, né, e as portarias do Ministério. Então, vou dar alguns exemplos para vocês de despesas de custeio, né? Diárias, gratificações, ajuda de custo, treinamento de pessoal lotado nas unidades básicas de saúde, nos serviços de média e alta, isso tudo são despesas de custeio, né? Vamos fazer capacitação para o Conselho Municipal de Saúde, é uma despesa de custeio. Capacitação para servidores da atenção primária, enfermeiros, é uma despesa de custeio, né? Diárias, pode ser pago com recursos do fundo, gratificação de coordenador de unidade, enfim, coordenador de sala de vacina e tudo mais, isso tudo pode ser pago, que são chamadas despesas de custeio, né? Medicamentos, material radiológico, material de laboratório, material de expediente, material de limpeza, gêneros alimentícios, roupas, jaleco, né? Roupas de cama, oxigênio, combustível, isso tudo é despesa de custeio, que pode ser retirado, pode ser pago com recursos do fundo, inclusive os recursos federais, né, de custeio, não misturar com a escrituração, que é capital, né, ou seja, que é construção, ampliação. Eu não posso tirar recursos de lá para pagar custeio, ou o contrário, tirar recursos do custeio para pagar despesas de capital, que é construção, ampliação de unidade, reforma, né? Então, porque aqui entra no bloco ali de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, né? E não é de estruturação dos serviços públicos de saúde. Conserto de veículos que atende às unidades básicas de saúde, conserto de instalação elétrica, hidráulica, pintura de unidades de saúde, tudo isso é custeio e pode se retirar recursos das contas de custeio, e aí, claro, que vai ter uma divisão. Por exemplo, se é uma unidade primária de saúde, uma unidade básica, eu vou fazer um conserto, né? Eu vou pagar oxigênio, por exemplo. Aí tem que tirar recurso lá da atenção primária, não pode tirar da média e alta complexidade para pagar oxigênio da atenção primária, por exemplo. Então, tem que saber aonde encaixar essas despesas, né? Água, luz de uma unidade de saúde, unidade básica de saúde, pode ser pago com as contas de custeio, mas que são referentes à unidade básica. Eu não posso pegar o custeio da média e alta complexidade e pagar água e luz de uma unidade básica de saúde, porque aí eu estou fazendo um cruzamento indevido do uso de recursos, entenderam? Então, serviço de conservação e limpeza, tudo isso é custeio, né? Então, tem N coisas, só que tem que tomar cuidado nisso, e isso já foi motivo de reprovação de contas quando eu fui membro de comissão de análise das contas do fundo, de pagar a luz de uma unidade de pronto atendimento com recurso que é da atenção primária, não pode. Que é da assistência farmacêutica, não pode, esse cruzamento não pode. Quando foi unificado esses blocos em 2, né, os gestores acharam que tinham mais liberdade do uso do recurso. Não, continuou da mesma forma que era daquela portaria 204. O recurso que vem para a atenção primária, eu só posso usar na atenção primária. O que vem para assistência farmacêutica, só na assistência farmacêutica. O que vem para a gestão, é só para a gestão, que é capacitação e tudo mais, né? Treinamento. O que vem para vigilância e saúde, é só para investimento na vigilância e saúde, né? Não se pode cruzar esses recursos. Isso é motivo de glosa de despesa, né? Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, com certeza eles vão glosar essas despesas, porque são blocos diferentes, né? Poderia ser usada a despesa de um bloco no outro só se sobrasse recursos. Aí poderia reprogramar isso, mas isso não existe, porque não sobra recurso. Não tem como sobrar recursos da atenção primária para investir na média alta, porque já falta,
Então, isso não, na prática não existe. Aí as despesas de capital, que podem ser retiradas lá, recursos do bloco de estruturação do Serviço Público de Saúde, que vem recursos do Ministério, para compra de equipamentos, material permanente das unidades, computador, mobiliário, obras, instalações, construção, ampliação, reforma. E lá na estruturação também vem assim, estruturação da atenção primária para investir na estruturação das unidades básicas de saúde, e assim por diante, entendeu? Então, são alguns exemplos que eu estou dando aqui para vocês, tem que tomar cuidado, e isso tudo tem que estar previsto no Plano Municipal de Saúde, né? Isso é importante ser observado. Só trouxe aqui alguns exemplos para vocês, porque eu estou tentando sintetizar em 1 hora, né? Um assunto que requer, no mínimo, 2 dias, né? No mínimo, para fazer o básico, né? Então, e aí as prestações de contas do fundo, nós temos o relatório anual de gestão. O relatório anual de gestão tem que incluir todas as despesas, ele vai ser incluído lá no DigiSUS, né? Que é o sistema do Ministério para envio do relatório anual de gestão, que depois o presidente do conselho vai lá para colocar o parecer do conselho sobre o relatório de gestão, se foi aprovado ou não. O relatório anual de gestão ele tem que incluir tudo. As emendas federais, emendas estaduais, emendas municipais têm que estar previsto lá no relatório anual de gestão, que é uma obrigação colocar lá para onde essas emendas foram, né? No relatório detalhado quadrimestral anterior, RDQA, que é apresentado na Câmara de Vereadores, né? Que é o relatório do quadrimestre, que depois é consolidado lá no relatório anual de gestão, né? Tem que constar essa questão das emendas, a transparência dessas emendas, né? Então, já dando uma introdução para entrar aqui nas emendas impositivas, né? Então, o relatório anual de gestão, gente, agora veio a obrigação do Ministério, tem que constar ali as emendas impositivas federais, tá? Tem que ter a constar lá. E lá no DigiSUS tem um módulozinho emendas parlamentares lá para colocar as informações, elas vão se cruzar lá dentro do DigiSUS, né? Agora é obrigatório isso, antes não estava previsto. Isso foi uma decisão do STF, né, de maior transparência nas emendas federais, e tem que constar nos relatórios de gestão, no relatório detalhado quadrimestral, tem que ser inserido lá no DigiSUS, o município tem que inserir lá dentro do sistema, nesse módulo emendas parlamentares, como foi usada a emenda, onde, de que forma, o valor, né, dos recursos utilizados, a contrapartida, se o município colocou nas emendas parlamentares, né? Então, isso tem que constar no relatório de gestão as emendas parlamentares, tá, pessoal? Com relação às emendas impositivas, os municípios hoje estão recebendo emendas impositivas tanto federais, estaduais, como municipais, né? E agora, com as emendas municipais sendo regulamentadas em vários municípios, a Câmara de Vereadores está podendo destinar recursos de emendas impositivas municipais para o fundo. Pelas emendas constitucionais lá relacionadas à emenda parlamentar, 50% do total de emendas tem que ser para a área da saúde, ou para a área pública, ou para a filantrópica, ou que presta serviço na área da saúde, né, que é contratualizado, enfim, que também pode receber recursos de emenda. Então, se nós temos 10 milhões de emendas no município, 5 milhões tem que ser destinado exclusivamente para a área da saúde. Isso o município tem que regulamentar, né? A Câmara de Vereadores também colocar na lei orgânica lá, essa possibilidade de depois regulamentar através de uma instituição normativa, enfim, como é que a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, essa forma de regulamentação das emendas. Então, 50% tem que ser destinado para a saúde. Então, tem bastante recurso para a emenda. Então, tem que apresentar bons projetos para canalizar recursos para o fundo. Para capacitação de funcionários, capacitação do controle social, que é os conselhos. É possível ter emenda parlamentar para isso, para capacitação dos profissionais de saúde, conselheiros, todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, enfim. Para a construção de unidade, para ampliação, para reforma, para mutirão de procedimentos de média e alta complexidade, enfim. Então, é importante a saúde ter esse espaço aberto com a Câmara para apresentar um bom plano de trabalho para que consiga as emendas, que elas são carimbadas. As emendas impositivas, elas são obrigatórias o cumprimento. Para não cumprir uma emenda impositiva, por exemplo, municipal, que a Câmara aprovou,
o gestor tem que apresentar as contrarrazões, dizer, olha, são os problemas de ordem técnica. Essa emenda impositiva não pode ser executada no Fundo Municipal de Saúde porque ela é do Fundo de Assistência Social, foi indicada de forma errada, enfim, vai justificar. O plano de trabalho está em desacordo com o que foi previsto na emenda parlamentar apresentada pela uma entidade, quando ela for pleitear as emendas, né, for beneficiária de emendas, enfim. Tem vários problemas de ordem técnica e os municípios têm que regulamentar isso, né? O objeto tem que ser claro, se realmente a emenda vai atender uma necessidade, né? Uma emenda de R$10.000 atende uma necessidade? Não. Então, o município tem que regulamentar isso também, através da Câmara de Vereadores, o mínimo de apresentação de uma emenda positiva municipal. Nós aqui, o mínimo é 50 mil, né? Porque não dá para executar projetos, nem que sejam pequenos projetos, com menos do que isso, né? E, enfim, então, e quando essas emendas caem lá no fundo, o fundo tem a responsabilidade de fazer o repasse quando é para a entidade e quando é para o próprio serviço da Secretaria de Saúde, para as suas unidades, aplicar essas emendas, né, quando municipais, aplicar essas emendas naquilo que é o objeto dela e depois fazer a prestação de contas lá no Conselho Municipal de Saúde, do que foi feito, os recursos, tudo, constar no RDQA, constar no relatório, no RAG, né, no Relatório Anual de Gestão, né, tudo isso. Da mesma forma, as emendas federais, né? Tem que constar no RAG, o gestor tem que informar o conselho do recebimento da emenda. Quando o município recebe uma emenda parlamentar, ele tem que comunicar ao Conselho Municipal de Saúde do recebimento dessa emenda. Ele comunica por escrito o conselho que recebeu uma emenda na ordem de tantos mil, tal, até para o conselho monitorar isso, né? Fiscalizar a execução dessa emenda. Então, essas emendas parlamentares federais têm que tomar cuidado, porque o município também tem o prazo, né? Para apresentar o plano de trabalho lá dentro do sistema e tudo mais, para poder essa emenda vir e depois fazer a prestação de contas dessa emenda, para não ter problema aí no município de prestação de contas. E a municipal, da mesma forma, ela tem que ter uma prestação de contas, né? No caso aqui, no Conselho Municipal de Saúde, e depois lá no RDQA e no RAG, né? Tem que informar, porque é uma contrapartida municipal, de recursos municipais, uma emenda também, né? Então, quando essas emendas chegam no fundo, o fundo tem que analisar as questões técnicas dessa emenda para verificar se é possível executar isso, né? Se encaixa dentro desses blocos que a saúde tem de financiamento, né? Para atenção primária, para assistência farmacêutica, para média e alta complexidade e tudo mais, né? Então, essas emendas impositivas, elas têm que ser observadas e o fundo tem que ter uma equipe técnica para analisar isso, né? Deixa eu olhar aqui umas perguntas, que 1 hora passa rápido, né, gente? É muito rápido. Captação de recursos, falaram aqui, então nós temos várias formas de captação de recursos, né? Federal, estadual, municipal, né? Isso, quem normatiza no estado são os estados, né? Isso pode variar de um estado para o outro. É importante captar recursos, e uma das formas de captar recursos é através de emendas parlamentares, né? Fazer o contato com os seus parlamentares nos seus estados, para que apresente determinadas emendas. É importante fazer esse contato antes, porque às vezes o parlamentar faz uma emenda lá na Câmara dos Deputados para a compra de uma ambulância para o município. Aí, às vezes, é um elefante branco. Será que era necessária a ambulância no município? Será que não era necessária outra ação? Em vez de captar recursos indicar recursos para uma emenda para a compra de uma ambulância, de repente não era importante para uma outra ação, porque o município já tem ambulância, já está, né? Não há essa necessidade. Por isso que esse contato prévio com os deputados é importante, com os vereadores, quando for emendas municipais, com os deputados estaduais, quando forem emendas estaduais, mostrar a necessidade, apresentar um plano de trabalho, né, da necessidade que vocês têm para captar esses recursos. As emendas parlamentares hoje federais envolvem muito recurso, né? E as estaduais um pouco menos, e as municipais também, mas são várias formas de captação de recursos, né? Então, é importante fazer o contato com os seus deputados, né? Com relação à execução do que foi previsto no planejamento da saúde, o Conselho Municipal de Saúde tem que monitorar isso, né? Tem que monitorar isso.
o que foi executado, analisar o Plano Municipal de Saúde, quantos por cento do Plano Municipal de Saúde foi executado, quantos por cento das emendas impositivas municipais foram executadas, se as emendas federais e estaduais foram executadas. Esse monitoramento tem que ser feito pelo Conselho Municipal de Saúde e pode ser feito a qualquer momento, dependendo do RAG, do RD que há, né, dessa prestação de conta. Uma coisa que o município também tem que fazer os seus estudos e fazer esses encontros de contas é verificar o teto da MAC, da média e alta complexidade, verificar se as demandas estão muito maiores, tentar ver o Ministério, junto à Comissão Intergestores Bipartite, enfim, para que discuta um aumento de teto, a possibilidade de aumento de teto, e é importante, né, diante das demandas, por isso que é importante fazer os diagnósticos, né, principalmente aqueles municípios que são polo, fazer esse diagnóstico. As emendas, as vedações, elas são claras, né, pessoal? As emendas, elas vêm com objeto claro, aonde pode empregar, se elas vêm para capacitação, é para capacitação, se elas vêm para ampliação de uma unidade de saúde, é para ampliação, não é para reforma, é ampliação. Se vem para reforma, não é ampliação. Se vem para reforma, eu não vou ampliar a reforma, eu não vou ampliar a área, eu vou reformar aquilo que existe. Ampliação, eu estou ampliando a área, metros quadrados, né? Então, tem uma diferença, né? Tem que tomar esse cuidado. Eu estou olhando mais ou menos as perguntas que vieram aqui, estou respondendo já, tá? A integração do Plano Municipal de Saúde com o orçamento, isso tem que ser feito, o Conselho Municipal de Saúde tem que acompanhar, o gestor tem que observar isso, né? Cumprimento de metas. As metas da saúde são estipuladas no Plano Municipal de Saúde e depois desmembradas por um ano na Programação Anual de Saúde. E essas metas, o cumprimento dessas metas vão ser feita a prestação de contas no relatório anual de gestão, que o gestor vai dizer se cumpriu a meta A1, 2, A3, A4, prevista lá na Programação Anual de Saúde, tá? E se o gestor não cumpriu a meta, ele tem que justificar por que não cumpriu. Porque o recurso federal não veio. Porque teve isso, vai ter que dar justificativas. O Conselho vai analisar essa justificativa, porque depois lá no DigiSUS, o Conselho vai colocar as justificativas da reprovação de uma despesa ou não, ou de uma meta não alcançada ou não. O Conselho vai, né, no módulo Conselho, né, no DigiSUS lá, colocar as justificativas dessa prestação de contas, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu já respondi. E as vedações ali, pessoal, dos recursos, tem que tomar esse cuidado, como eu falei, cruzar despesas de um bloco no outro. O objeto, quando for de emenda, tem que ser cumprido estritamente aquilo que está na emenda, não importa se é municipal, estadual ou federal, para evitar devolução do recurso. O Conselho Municipal de Saúde tem que avaliar o RAG. As ações que não foram cumpridas na Programação Anual de Saúde, elas podem ser inseridas na próxima Programação Anual de Saúde, né, para que o gestor cumpra, porque às vezes não conseguiu cumprir no primeiro ano, cumprir no segundo. Elas podem ser remanejadas, repetidas na outra Programação Anual de Saúde, porque a Programação Anual de Saúde é um recorte do Plano Municipal de Saúde, né? São 4 programações anuais de saúde, né? O plano é 4 anos, a programação é 1 ano, então eu faço 4 recortes do Plano Municipal de Saúde, né? Então, é importante vocês observarem isso. Certo? Pessoal, alguma pergunta direta aqui? Porque eu peguei uma geral aqui do que veio para nós, mas alguém tem alguma pergunta direta, alguma dúvida para esclarecer? Porque a gente está indo para o final, como eu falei, 1 hora né, é rápido, é só uma pincelada geral de algumas questões. Eu acho que eu tenho... Acho que consegui passar aquilo básico. A Lígia colocou uma pergunta aqui no chat, Emerson. Você leu ou quer que eu leia? Não, já estou aqui aberto, já vejo, obrigado. É só emenda parlamentar? Não. O governo federal tem um Transfere Gov, onde tem vários projetos que são disponibilizados, recursos lá, que o município pode fazer a captação de recursos direto, né? Antigamente era o SICONV, que a gente chamava, né?
Aí agora é Transfere Gov, né, Lígia? Então pode ser feito, por isso que é importante a prefeitura ou a própria Secretaria de Saúde ter um setor de captação de recursos, né, ou alguém que faça essa captação de recursos, que vai ficar monitorando isso, né, dentro do Transfere Gov, né, que vai cadastrar lá a senha de acesso do gestor no Transfere Gov e vai ter acesso lá a todos os projetos que o Ministério da Saúde está disponibilizando para captar recursos, né? Porque, às vezes, por exemplo, captar unidade de saúde, às vezes tem projetos lá para construção de unidade, então vai captar esse recurso, né? O município tem que fazer esse plano de trabalho, a proposta, enviar para o Ministério, né? Então, dá uma olhadinha no transfere.gov lá, que é esse sistema de captação, porque não é só as emendas, tem importantes projetos de transfere.gov, né? Que é essa plataforma de captação de recursos, que vocês podem captar recursos, tá, Lígia? Então, tem essas formas. No governo do Estado, dependendo do Estado, tem também a captação no governo do Estado. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma plataforma onde a gente coloca os projetos, capta recursos, né, para o governo do Estado fazer o GPAS para ampliação de uma unidade ou construção, enfim, né? Então, nós temos aqui um sistema próprio, agora não me recordo o nome do sistema, nós temos um sistema próprio para captar. Como tem o Transfere Gov lá, o Transfere Gov do governo federal, nós temos aqui em Santa Catarina um em nível estadual, né? E aí vocês também têm que consultar aí qual é, junto ao governo do estado, qual é o sistema que possa captar recursos diretamente do estado, que vários estados disponibilizam isso também, né? Essa captação de recursos estadual. E no federal, né, no Transfere Gov lá, buscar, sempre estar monitorando, porque o Ministério ele publica portaria, vão se disponibilizar recursos para a construção de unidade de saúde, vai sair uma portaria para isso, tantos mil, prioridade, município IDH baixo, município IDH médio, vai ter lá a portaria dizendo as condicionalidades, então tem que acompanhar a edição das portarias, quem é do Fundo Municipal de Saúde aí tem que estar acompanhando essas portarias sendo editadas. Tá? No site do CONASEMES, no site do CONAS, tem sempre as portarias do Ministério sendo publicadas, tá? Do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, eles sempre estão publicando portarias que o Ministério editou. Então, pode controlar por lá também, ou diretamente no Ministério, do site do Ministério, né? Então, tem essas possibilidades além da emenda parlamentar, tá, Lígia? Que, aliás, a possibilidade às vezes até maior, né? Mas as emendas parlamentares hoje é uma possibilidade, é importante vocês fazerem contato com os deputados federais dos seus municípios, mandarem um ofício para o gabinete deles, dizendo o que vocês precisavam pleitear em emendas parlamentares, para ampliar uma unidade de saúde, fazer as justificativas, né? Fazer esse contato com a base, com a bancada parlamentar do Estado, né? De vocês lá na Câmara dos Deputados, né? Mostrar para o deputado quais são as prioridades que vocês têm, para que não venha uma emenda, às vezes, desnecessária, né? Que não há ser uma necessidade real, como eu dei o exemplo da ambulância, às vezes não é necessário. Às vezes eu preciso de um recurso para reformar uma unidade. Né? É muito melhor, talvez. Então, isso tudo é importante ser observado, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu até prefiro mais estar no pergunta e resposta do que estar só explanando, porque aí a gente tira as dúvidas de vocês aqui. A gente já está caminhando para o final. Dá espaço para mais uma dúvida ou pergunta, né? Aproveite agora, tirar essa dúvida agora, pessoal. Né? Porque 1 hora é muito, como eu falei, muito pouco para a gente falar, mas é um aulão, então é só uma explanação geral, né? Para dar o feedback de algumas coisas, de algumas dúvidas que vocês tenham, isso é importante, essa possibilidade, né? Porque esse aulão é quase uma consultoria, né? Onde a gente está disponibilizando informações para vocês e tirando dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida, eu fiz uma passagem geral por aquilo que a Bárbara me encaminhou, que vocês perguntaram. Até tinha 30 pessoas, né? Até ali tinha bastante pergunta, pelo que eu vi. Enfim, vocês têm mais alguma dúvida sobre recursos, sobre as emendas impositivas, né? Sobre o relatório, sobre prestação de contas, alguma coisa?
Tem fundos que estão mais estruturados, já estão mais acostumados com isso. Tem fundos que ainda não estão estruturados, estão se estruturando, né? Aí, às vezes, tem algumas dúvidas também, né? Um fundo de um município para o outro varia muito, né? Depende da capacidade do município de recursos e tudo mais. Sem dúvida, sem pergunta, aí nós vamos encerrar, então, né, pessoal? Se não temos dúvidas, a gente vai... Vou só dar uns recadinhos finais aqui, e aí a gente vai encerrando aqui, apareceu, vamos lá. A gravação eu já respondo, tá? Tem uma pergunta de Barrinha: qual a diferença de emendas impositivas para as outras emendas? Tem as emendas de bancada, que aí é um grupo de parlamentares, né? Que às vezes conseguem um valor maior de emendas, né? E as emendas impositivas individuais. As emendas de bancada, às vezes, conseguem um valor de recurso maior, né? Porque é uma bancada, né? Cada deputado tem a sua parcela lá, enfim. Mas a diferença decorre basicamente de valores, né? Dessas emendas, que elas são indicadas, né? Emenda impositiva individual vem do deputado, emenda de bancada vem da bancada do partido X, a bancada tal, né? E o objeto. Geralmente, essas emendas de bancada, às vezes, têm um volume maior de recurso, né? Porque aí a bancada se reúne e canaliza recursos para aquele objeto, um valor muito maior, né? Do que uma emenda de um deputado. A gente está fazendo a união de 5, 6 deputados, uma bancada, por exemplo, né? Que pode destinar um montante de recursos considerável para o município, né? Acho que é a Secretaria de Saúde de Barrinha. Então, basicamente é isso, né? E sempre observar o objeto da emenda, né? Para qual a finalidade ela veio, como eu falei, tá? Qual a finalidade da emenda, observar o objeto, se veio para compra de veículo, é para compra de veículos, se veio para reforma, se veio para ampliação, tem que tomar esse cuidado, tá? Leandro, ok, Leandro? Obrigado. Município de Barrinha, São Paulo. Então, eu acho que é só essa pergunta, a outra é da gravação, né? A Bárbara já vai responder. Tem uma da Vanessa aqui, Emerson. Para quem está começando agora nessa área, você indica começar a estudar por onde? Pelas portarias? Apareceu essa pergunta, passou, eu não vi? Está bem embaixo do Leandro. Não atualizou para mim, não estou visualizando. Ela fez logo na sequência, estava respondendo a pergunta. Não apareceu, mas enfim. Quem trabalha com recursos do fundo, é importante conhecer as portarias do Ministério, gente. Essas portarias de consolidação que eu falei para vocês. Quem é que fez a pergunta, Bárbara? É a Vanessa. Vanessa. Parabéns pela aula, muito bom, Emerson. Obrigado, Leandro, né, de Barrinha. Obrigado. Vanessa, as portarias é muito importante vocês que trabalham, quem trabalha com recurso, que tem o seu serviço ligado aos recursos, que praticamente tudo da saúde tem, é importante conhecer as portarias. Essas portarias de consolidação, elas são importantes, elas são portarias muito grandes, né? É uma portaria de consolidação, por exemplo, tem mais de 1000 artigos, mas ali vocês podem marcar aquilo que é importante, do uso do recurso, do per capita, de repasse, né? É importante dar eu não digo que não vai decorar essas portarias, mas dar uma passada nessas portarias de consolidação. Não adianta imprimir essas portarias, porque elas se atualizam quase que diariamente, o importante é estar consultando elas, porque elas têm as atualizações, né? Conforme uma portaria nova do Ministério é publicada, ela vai para dentro dessa consolidação. É importante conhecer essas portarias, a Lei 141/2012, que fala de prestação de contas, de relatório anual de gestão, sobre as despesas. Essas portarias de consolidação, elas vão dizer para onde o recurso pode ser canalizado ou não. Tem a portaria 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Só botar ali no Google, portarias de consolidação do Ministério, que vai aparecer a listagem delas. E vocês darem uma olhada nessas portarias. E, claro, também entender um pouco do PPA, Plano Plurianual, né, é importante, do Plano Municipal de Saúde, né, para quem está começando, isso é o básico, tá? Vanessa, mas essas portarias de consolidação tem que dar uma lida nelas, dar uma estudada, marcar lá com marcador, né?
de texto, algumas coisas importantes que ela tem, se tu quiser imprimir alguma página específica, mas eu não recomendo a impressão porque ela atualiza muito, né? Então, e são mais de 200 páginas, né? Uma única portaria, então, enfim, são mais de 1.000 artigos, como eu falei. Lá tem portaria sobre os direitos dos usuários, sobre o financiamento, sobre a atenção especializada, são várias portarias de consolidação, sobre os CAPs, sobre as UPAs, está tudo consolidado nessas portarias, tá? Então é importante dar uma geral nelas, assim, tá? Dar uma... Ok? Certo? Fechou, Emerson. Muito obrigada, né, por mais esse aulão aqui com a gente, em parceria com o Instituto. Obrigada a todos que estiveram presentes. Eu só queria deixar aqui já o convite, né, dos nossos próximos... Desculpa te interromper, só para não esquecer. Tirar uma fotinha ali, se o pessoal abrir a câmera para nós. Ah, né? eu vou tirar. Eu Tá. só queria deixar o convite aqui para os próximos cursos, né, com o Emerson, que vem aí de encontro até a temática, né, que foi sendo abordada. Nossa próxima turma sobre curso de gestão do Fundo da Saúde, em Belo Horizonte, acontece dia 23 e 24 de julho. O curso de regimentos internos de conselhos municipais, elaboração, revisão e reformulação, 30 e 31 de julho, em Balneário Camboriú. E também teremos, na modalidade online, o curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos, né? 10 e 11 de agosto. Então, se vocês se interessarem por alguma dessas formações, ou tiverem, né, alguma outra solicitação de outras formações, o Instituto ele está aberto. É só entrar em contato com a gente, que a gente repassa aí as informações para vocês, tá bom? Quem puder ligar as câmeras para a gente bater a nossa fotinho da nossa turma aqui do aulão. Já estou vendo alguns rostinhos. Vamos lá. Abrindo, esperar mais um pouquinho. Vamos... Eu já passo os recados sobre o certificado também aqui da aula, tá? Vamos lá, então? 1, 2, 3 e... Foi! A Regiane está conosco. A Regiane está à disposição também, né? Se vocês precisarem, é só contatá-la. Ela é da nossa equipe aqui de consultores do Instituto. Pessoal, só algumas informações, né? Vocês vão receber um e-mail com orientação. Quem vai me mandar é a Anne, com orientação ali de acesso ao certificado. O certificado ele é emitido possivelmente a partir de amanhã, tá? Do dia 8 de maio, diretamente pela plataforma do Simpla, tá? Então, a Anne vai passar as orientações de acesso ao certificado direto pela plataforma, tá bom? E ficamos à disposição, a gente agradece aí a participação de vocês, as perguntas, né? E agradecemos o Emerson também, esperamos encontrá-los em outras oportunidades, tá bom? Em breve, sobre a gravação, já ia esquecendo de responder. A gravação, ela fica disponível, tá lá no nosso canal no YouTube. Vou colocar aqui no link, no chat, o nosso canal, porque aí vocês já podem se inscrever e assim que for disponibilizado, já dá para assistir a aula e até mesmo compartilhar, né, com os colegas que não conseguiram estar presentes. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Já temos algumas outras aulas, inclusive do aulão do Emerson sobre emendas, né, impositivas, já está disponível lá no YouTube, tá bom? Pessoal, um ótimo dia e a gente se vê por aí. Um abraço.